Olá, querido, querida. Desejo que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. O título do nosso devocional de hoje é Colocando Deus em Primeiro Lugar. E o texto bíblico que escolhemos como base para essa reflexão se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim: Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O texto bíblico que lemos faz parte de uma parte do famoso e conhecido discurso de Jesus, chamado de Sermão da Montanha. Nesse discurso, que vai do capítulo 5 até o finalzinho do capítulo 7, Jesus ele fala sobre as prioridades que devem nortear a conduta de um autêntico servo de Deus no seu relacionamento com Deus e também no seu relacionamento com as pessoas. Quando a gente vai para o capítulo 6, nós vemos que Jesus ele começa a perceber que aquela geração dos seus dias estava muito preocupada com as coisas materiais, com o que eles iam comer, beber e vestir. E tal preocupação estava gerando inquietude e solicitude, até mesmo no coração dos cristãos, dos seguidores dele. Então Jesus aqui ele fala sobre as prioridades que devem nortear a nossa conduta enquanto cristãos. E Jesus alerta os seus discípulos sobre um dos grandes males dessa geração atual, que é tentar controlar o dia de amanhã, através dos seus próprios esforços, das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. E esse desejo de controlar o dia de amanhã é um grande erro, porque o dia de amanhã ele é incerto. Só Deus quem sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Então nós devemos viver os nossos dias, cada dia, como se fosse um único dia e não tentar antecipar as coisas. Então Jesus aqui ele fala sobre que colocar Deus em primeiro lugar significa, primeiramente, nós sabermos gerir as nossas prioridades. Quando falamos aqui em buscar o reino de Deus e a sua justiça, não estamos falando aqui de deixar de trabalhar, de deixar de sonhar, de deixar de lutar pelos nossos objetivos, mas que nós devemos usar tudo aquilo que nós fazemos em vida como uma forma, como uma maneira de agradar a Deus. Então, quando nós buscamos a Deus dessa forma, as nossas escolhas mudam, porque nós priorizamos a vontade de Deus. Então, consequentemente, Deus ele alinha as nossas prioridades, ele nos dá discernimento e sabedoria espiritual para que nós possamos viver os nossos dias de forma sábia. Então, que nessa oportunidade que você possa deixar Deus gerir as tuas escolhas. Sabemos que muitas vezes essa preocupação com as coisas da vida é natural, nós somos humanos e tem muitas coisas que nós precisamos. Nós precisamos de sustento, nós precisamos de veste, nós precisamos de alimento. Mas quando nós deixamos Deus cuidar de nós, Ele cuida de uma forma maravilhosa. Tanto é que a palavra de Deus, se os irmãos forem parar para observar nesses versículos, Jesus ele diz que ele usa uma ilustração, né? Dizendo para a gente observar as coisas da natureza. Por exemplo, os pássaros, eles não trabalham e são alimentados. Os lírios do campo, que é uma das mais belas flores que existem, eles não fiam, não produzem vestimentas, mas ninguém se veste com tanta beleza como eles. E se as coisas da natureza são cuidadas por um Deus que orquestra todos os passos da história desse planeta de uma forma excelente, então Deus também ele vai suprir as nossas necessidades. Então, quem sabe talvez no seu coração você tenha algum sentimento de inquietude e ansiedade pelas coisas dessa vida. Tente colocar Deus em primeiro lugar
e você vai ver o seu coração com a paz que reina e Deus ele vai suprir as suas necessidades.